Como muitas de nós sabemos, a devocional faz parte e é crucial na caminhada cristã. Mas não temos a impressão de que, com o passar dos anos, cada dia parece correr mais rápido do que planejamos? Pois é, essa correria diária cheia de demandas tantas vezes nos rouba o tempo de parar e meditar nas Escrituras. No entanto, a vida devocional nos convida a desacelerar, a mergulhar na palavra e permitir que ela transforme não só o nosso coração, mas também o ambiente da nossa casa, trazendo paz e direção para a nossa família. Hoje, queremos compartilhar formas práticas de como viver esse encontro com o Senhor no dia a dia e responder às perguntas enviadas sobre esse tema. Vamos juntas crescer na palavra e na prática devocional. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Oséias 6:3. Não sei vocês, mas deu uma vontadinha morar nesse vídeo, não deu? Esse é o objetivo da devocional, né? A vida devocional proporciona isso pra gente. Essa leveza, esse lugar seguro, essa coisa de estar em contato com o Criador. Quando Deus criou o homem, né? O primeiro homem e a primeira mulher, ele vinha todos os dias, no final do dia, para conversar com eles. Você imagina quanto isso deve ter sido bom? Isso deve ter sido gostoso? Então, quando eu vi esse vídeo, me fez lembrar disso. Como é bom a gente poder parar para conversar com o Senhor. Isso é o que a gente chama de vida devocional. Quando a gente conhece a Cristo, quando a gente tem uma vida nova em Cristo, a gente quer estar perto. A gente quer estar perto de quem a gente ama. Então, quando a gente tem essa necessidade de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai, aprender a ser manso e suave como Jesus, a gente separa esse tempo de estar na presença do Senhor, entrar no nosso quarto, entrar no nosso lugar secreto, para estar com Ele. Então, é disso que a gente quer falar essa noite. Não sei quantas de vocês estavam aqui no mês passado. Quantas estavam aqui com a gente? Falamos muito de gerenciamento do tempo, né? Essa foi a temática da última reunião. E para que a gente consiga ter uma vida direcionada, uma vida centrada, uma vida equilibrada, uma vida de mulher plena, nós precisamos organizá-la de modo que haja tempo para Deus. Haja tempo de vida devocional, vida dedicada. Devoção vem de dedicação, vem de entrega, vem de estar junto, né? Então, para a gente ter esse estilo de vida, a gente precisa de tempo. A gente precisa separar propositalmente um tempo para o Senhor. Então, é disso que a gente vai falar hoje. Como a gente pode fazer isso? E as perguntas, que as pessoinhas que eu vou chamar aqui, muito amadas, para estar com a gente, foram enviadas por vocês. Se você não enviou, uma pena. Mas acho que vai contemplar o que a maioria gostaria de perguntar. Tá bom? Então, eu vou chamar minhas amigas aqui, todas lindas e maravilhosas, por favor. Vou ficar falando o nominho delas, que você já conhece, é todo mundo de casa, né? Então, vamos recebê-las aqui com alegria. Todas muito inteligentes, né? Essa equipe aí da Simone é um pessoal muito bacana, viu, gente? São todas inteligentíssimas, todas mulheres de Deus, sobretudo, porque só a inteligência é bom ser inteligente, mas a gente busca sabedoria, né? Então, esse tempo aqui é para a gente conversar sobre vida devocional, é o tema de hoje, né? Olha que mesa bonita. Eu vou sentar aqui também, né? Já que...
E aí, meninas, a gente vai conversar. Que coisa que mulher gosta, não é? De bater papo, de conversar, de trocar ideia. Então a gente quer que vocês se sintam dessa forma, batendo papo aqui com a gente. Então a primeira pergunta que nos foi enviada aqui por vocês, tá? Presta bem atenção. Tá lá na tela. Para quem está começando do zero, por onde começar e o que é essencial para ter um momento devocional? Quando a gente fala em tempo devocional, momento devocional, é isso. É um tempo que você separa para você se concentrar para fazer algo e estudar algo, de preferência. Até vim com a minha Bíblia aqui, toda florida para combinar com o cenário, mas é a que eu uso mesmo. Esse é o nosso manual, é isso que a gente tem que estudar. Mas se você chegou agora aqui na comunidade, Marta, eu não sei fazer uma devocional. Como? Meninas, eu não sei como fazer uma devocional. Como eu faço uma devocional? Quem pode responder essa questão importante? Bom, essa pergunta para mim, eu escolhi para responder justamente porque é uma coisa que foi muito próxima, assim, né, da minha realidade, assim, né, porque vamos dizer que faz pouco tempo que eu comecei, assim, né, uma vida devocional, assim, fazem poucos anos, né, que eu realmente, que eu me batizei e tudo mais, né, e mudou a minha vida, né, o tempo devocional realmente é uma prática espiritual que transforma, é o que estava falando no vídeo, né? Transforma a nossa casa, transforma o nosso coração de uma forma que algumas vezes a gente não valoriza, né? Por causa do dia a dia, e aí a gente lê rapidinho ali um versículo e acha que tá tudo bem. Mas, trazendo aqui para a pergunta, por onde começar, né? Eu vejo muito que tem que ter obviamente a palavra, né? Porque a palavra é a base, né? A Bíblia é a base daquilo que a gente segue, certo? E principalmente eu aconselho muito a usar um livro um livro devocional também, que vai dar um apoio para você, tipo, vai trazer algumas perguntas para você aplicar para sua vida, vai trazer reflexões, exatamente, aspectos que você nunca tinha percebido naquele texto, e aquilo realmente entra no seu coração de uma forma que você fala, nossa, eu nunca tinha reparado que esse texto tinha tanta ligação com o meu dia a dia, né? Então é impressionante essa ligação que o escritor vai fazer, enfim. Então eu acredito que pro início é muito importante você ter do lado, e eu acredito que para sempre também, viu? E também acredito que também, deixa eu ver a outra parte da pergunta, né? O que é essencial para ter nesse momento devocional? Primeiro, né? Eu acredito que não é algo físico, né? Mas separar esse tempo, né? Já começa por aí, que tem que separar esse tempo mesmo. Tô na correria e tal, tô lavando a louça, por exemplo. Mas aí você vê que já não vai dar tempo né? Daqui a pouco você tem que dormir pro trabalho, alguma coisa assim. Mas não, a minha prioridade é ter um tempo com o Senhor, porque eu quero me aproximar dele, né? É um objetivo pra gente contemplar o Senhor, né? Igual a Martinha tava falando, né? Sobre essa questão de todo dia o Senhor visitar Adão e Eva no Éden, né? Então, é justamente isso, ele quer a nossa presença, né? Então, a gente a primeira coisa é separar esse tempo, sabendo que, na verdade, o Senhor nos convida para esse tempo. E outra coisa também, a palavra, né? A Bíblia, o apoio do livro devocional. Eu aconselho também caderno de anotação, acho que é muito importante. Eu tenho uma Bíblia, antes eu não tinha, mas agora eu tenho uma Bíblia com ladinhos de anotação, e eu sempre puxo uma setinha, coloco várias... A Fabi que é assim, né? Ela tem vários marca-textos e ela vai pintando de um monte de cor, e eu também peguei esse hábito. Então eu aconselho assim, porque pra mim funcionou muito pro meu dia com o Senhor. Eu acho super... Quando a gente começa, né? Começa fazendo. O primeiro passo para começar uma atividade e adquirir um hábito novo, se você não tem um hábito, é fazer. À medida que você faz, você aprende. Ninguém nasceu sabendo, né? Mas precisa se formar um hábito, e isso só vem com a repetição. Momento separado, livro, Bíblia,
a Bíblia principal, por exemplo, Marta, eu não tenho um livro devocional. Começa pelos Salmos, né? O livro de Salmos são orações cantadas pelo povo de Israel. Então, quando você lê um salmo, você está refletindo sobre aquilo, você está meditando naquilo e Deus vai falar com você. Porque o salmo é essencialmente emoções, né? As pessoas estão expressando suas emoções. Começa pelos salmos, começa pelos evangelhos, né? E aí um livro, se você não conhece, pede ajuda para alguém da sua célula, para alguém mais experiente, né? Para gente, que a gente vai ter como te ajudar nessa aquisição de um livro legal para sua faixa etária, né? A gente vai falar um pouco disso mais para frente. Mas como começar? Decidindo que você precisa. O começo é a conscientização. Eu quero estar com o Senhor. Eu preciso, mais do que eu quero, eu preciso, né? Então isso é o mais importante, eu acho. A sua vontade. E não ficar esperando da vontade. Isso. Mas é essa questão da necessidade. É igual a academia. Quem gosta de acordar cedo, no frio, ir para academia? Mas é a necessidade. Porque se a gente esperar da vontade, nem sempre vai ter a vontade. Como a gente começa? Começando. Decidindo começar. E aí vem essa parte prática, que é você ter a sua Bíblia bem bonitinha, que você escolheu com carinho, na melhor versão que você goste, um caderninho, porque quando a gente anota, a gente guarda mais, né? Aí enfeita, não é coisa de criança, eu adoro papelaria, comprar canetinha, comprar etiquetinha, porque isso ajuda a gente a fixar o conteúdo, né? E isso vai fazer diferença para você, no decorrer do dia, se lembrar daquela palavra que você estudou, tá? Posso acrescentar uma coisa? Claro. Que parece bobeira, mas às vezes a gente fica assim, eu tenho que gastar 1 hora do meu dia ali no meu tempo devocional. E aí a gente coloca limites que às vezes a gente não vai conseguir alcançar por causa da correria do nosso dia e tudo mais, e a gente se frustra por não conseguir. E aí, ao invés de a gente falar, não, deixa eu, vou separar esse tempo aqui, não, a gente simplesmente fala, não consigo. Então, e exatamente para quem está começando, eu acho que essa questão do tempo, às vezes pega pra gente, fala, nossa, mas eu orei tão rápido, nossa, mas foi tão rápido, mas foi o tempo que você deu, seu coração estava ali. Então, é isso, às vezes começa com 5, de repente você tá 10, 15 e vai sendo gradativamente, né? Então, é menos a gente se preocupar nessa questão do quanto tempo que a gente fica olhando o relógio, né? Pra ver se foi, se bateu a meta, e aí às vezes a gente se frustra. Então, eu acho que é isso, né? Como tá o nosso coração diante dessa busca. Porque às vezes pode ser 1 hora que eu tava ali, mas minha mente estava em outro lugar. Mas pode ser 5 minutos que meu coração estava totalmente entregue ali pro Senhor naquele momento, que valeu muito mais do que essa 1 hora com a nossa mente dividida, né? E também, ela me fez lembrar da questão do tempo, a questão de comparar. Até tem essa questão. Tem pessoas hoje, a gente está sempre diante de redes sociais, aí vê, fulana postou aquela devocional, ficou bastante tempo, fez uma live da devocional, mas isso é impossível para mim. Então, quem está iniciando, como a Ju falou, vai no básico, seja constante nesse básico e não se compare. É como fosse uma criança, toma um leitinho, depois vai crescendo, começa com um alimento mais sólido e vai crescendo. Então é um alimento, mesmo independente da idade. Não se compare e só comece. Isso aí. Está muito relacionado, algumas coisas que a gente colocou, já está entrando até na pergunta 2, né? Que está relacionada com isso ali, ó. É importante definir um horário fixo ou o mais importante é a qualidade do tempo com Deus? A Ju falou um pouquinho sobre isso, né? Na minha opinião, quero ouvir vocês. Eu acho que é importante sim a gente ter um dia e horário fixo, porque senão a gente, como tudo na vida, a gente vai deixar passar. Não forma o hábito, né? Isso. Então, o hábito, ele vem da repetição, né? Quando eu repito aquilo, eu passo a incorporar na minha vida, né? Então, acho que é importante. A única coisa, aproveitando o que a Débora falou e essa questão do tempo, é a gente respeitar as estações da vida. Porque, por exemplo, uma mãe com um bebê recém-nascido, que o pouco tempo que ela tem, ou ela dorme, ou ela faz alguma coisa. Então,
tem como fazer o momento devocional? Sim, tem como. Mas de repente ela já vai usar outros recursos. De repente ela não vai ter como sentar e ler a Bíblia. Ela vai escutar uma Bíblia em áudio. Em vez de sentar e ler um livro, vai escutar um audiolivro, está ali no contato com o bebê, mas está escutando a palavra de Deus e até deixando a criança escutar também. De repente uma jovem está em época de faculdade, de TCC, naquele nervosismo e tal. Então talvez tenha que ser adaptado esse momento. Mas como a Débora falou, que seja 5, 10 minutos. O que não pode é deixar de ter. Mas a gente respeitar as estações. Tem vezes que a gente tem mais tempo. Pode fazer um tempo mais. Tem vezes que não, a vida está mais corrida. E também sempre procurar o melhor momento. O seu melhor momento. Quando a gente fala de dar o melhor para Deus, até o melhor do nosso tempo. De repente você tem uma vida muito corrida, chega em casa destruída e deixa para fazer devocional nesse último momento. Tem gente que não, que o melhor horário dela é à noite. Ela está com todas as luzes, todo o seu cognitivo à noite. Então faça no seu melhor horário. Mas o importante é fazer dentro da sua condição e respeitando a estação da vida. De repente você está num momento que é muito complexo, mas depois isso vai passar e você vai poder ter mais tempo. Eu acho que isso é uma boa colocação, Fabi, essa questão do ritmo de cada um. Só que a gente não pode, por causa da correria da vida, não ter esse tempo. Isso que a gente não pode deixar. Às vezes, se você... Depende do grau, né, de organização de cada um. Se você é uma pessoa organizada, você já tem aquele... Eu gosto de fazer de manhã, para mim funciona melhor de manhã, senão eu já vou atropelando o dia, né? Então para mim funciona melhor. Às vezes durante o dia eu pego alguma outra coisa para ler, mas esse tempo separado com a Bíblia, com os meus livros lá, que eu tenho mais de um, gente. Eu tenho um que eu tenho desde 2016. E aí eu não consigo largar ele. Aí todo ano eu compro um novo, mas eu mantenho aquele de 2016. Amigas, eu tenho que confessar meu vício nesse livro. E é gostoso. O livro da Joyce Meyer ou Meyer, alguns falam Meyer, outros Meyer, né? Confiando em Deus dia a dia. E como eu tenho anotações de dias que Deus falou muito comigo, e aí quando eu leio de novo, eu lembro, puxa, isso aqui foi que eu estava vivendo essa situação. E passou. E eu superei. Deus cuidou, Deus respondeu com essa situação, com essa devocional, com essa meditação. Assim como eu faço na Bíblia. Tem datas na minha Bíblia que são coisas que Deus respondeu. Então esse livro eu não consigo abandonar ele desde 2016. Ele tá velhinho, mas vira e mexe, eu falo... Vamos celebrar o aniversário dele o ano que vem. 10 anos. E aí eu vou... Todo ano eu gosto de pesquisar livros novos, né? Então esse eu tô fazendo esse da Joyce e o do Paul Tripp, que é Quando as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Toda manhã, né? Então, é um outro que eu tô fazendo esse ano, mas eu não largo o velhinho lá que tá comigo. Mas o importante é isso, a gente estabelecer esse ritmo, né? O horário, se for fixo, se você se organizar melhor, maravilha. Né? Tem gente que espera os filhos irem para a escola, leva para a escola e tá o silêncio em casa, é o momento que ela consegue. Mas ter aquele tempo fixo. Eu aprendi muito com a minha mãe sobre vida devocional, né? E uma das coisas que ela falava assim pra gente era literalmente, coloca na sua agenda o seu tempo com Deus, né? Então você tinha lá na rotina do dia, quando eu era adolescente, estudar, tal horário. É que nem você marcar pra encontrar com um amigo. A gente não marca horário e a gente é fiel no nosso horário com o nosso amigo, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas isso traz um senso de responsabilidade, de que eu preciso cumprir com o meu compromisso, né? E aí, vindo no que a Fabi falou, não é que o horário fixo também ele não pode ser flexível de vez em quando, né? E indo por esse caminho que você falou sobre as fases da vida, quando eu amamentava, quando eu tava com as crianças pequenas, foi uma coisa que eu sofri muito, assim, no sentido de, tipo, eu não consigo mais ter meu tempo com Deus do jeito que eu tinha e tal, aquela dor. E aí o Senhor foi ministrando ao meu coração de que a vida devocional, muito mais do que só você separar o dia, ele é um estilo de vida. Então, eu aprendi que eu poderia ter meu tempo com Deus enquanto eu amamentava. Gente, quantas madrugadas eu amamentando assim, ó, e orando, e falando com o Senhor, colocando louvor, lavando roupa, lavando não sei o quê, lavando a louça. Porque, de fato, no começo eu ficava assim, eu não consigo mais. Meu Deus, o que tá acontecendo?
calma, o que tá acontecendo é que você tá numa fase diferente da sua vida. E tá tudo certo. E eu vou ser muito sincera, assim, até hoje, eu fico assim, calma, o melhor momento pra mim é a noite. Tá todo mundo dormindo. Não, mas calma, eu tô cansada e tá... Não, de manhã eu vou acordar mais cedo. E a gente vai encontrar. Eu acho que o importante é isso. A gente decidir e não desistir. Não deu certo de uma forma, vamos tentar de outra, né? Nós estamos sempre expostos a distrações, né? Então, a gente tem que proteger esse tempo. Como a Ju mencionou, a gente precisa registrar mesmo essa agenda. Eu tenho um compromisso. Se é melhor na parte da manhã, então faça de tudo para proteger esse tempo. Nem que seja 5, 10 minutos para ter esse encontro com seu Criador, com seu Pai, para desenvolver. E depois fica tão natural que se de repente teve alguma situação que não deu tempo de ter com Deus na parte da manhã, naturalmente, ao decorrer do tempo, do dia, nem que seja antes de dormir, você vai falar, não falei com Deus hoje da forma que eu gostaria, não tive o tempo de falar com Ele. Então, vira um hábito e necessidade diária. Então, é automático. Então, na medida que a gente coloca isso como uma rotina, um hábito, mesmo que você não fizer de manhã, à tarde, algum horário você vai priorizar, você vai proteger esse tempo, essa rotina diária de estar com Deus. Isso aí. Muito bom. Estão gostando? Tá todo mundo aí prestando bastante atenção? Então tá bom. Vamos para a próxima. Terceira pergunta. O que é melhor? Deixar o conteúdo livre, orações e leituras espontâneas, ou seguir um plano, livro ou tema específico? A gente já falou um pouquinho disso, né? Também acho que depende do perfil da pessoa, não é? Do perfil, do propósito e do que o Espírito Santo leva, né? Também tem o fluir de Deus. Mas é bom sim ter um alvo, ter uma meta, até para a gente se organizar. Por exemplo, vou dar algumas alternativas rápidas. Para quem usa um livro devocional de apoio, não leia só o livro devocional. Sempre aquele texto do dia, ele tem uma referência bíblica. Pega a sua Bíblia, abre essa referência bíblica e medita sobre ela. Não só ler o livro por ler o livro, né? Tanto que a Marta tem até registrada as experiências dela. Então a primeira coisa, tem lá a referência bíblica? Vou abrir a minha Bíblia, até para os iniciantes começarem a aprender a manusear a Bíblia. E aí você vai ler esse pequeno trecho. Ou se não, em vez de usar um livro, você pode colocar, não, eu quero fazer devocional devagar, sem pressa, em cima do Evangelho de João, ou do livro de Filipenses, Colossenses. Eu, nas férias mesmo em julho, fiz sobre Malaquias. Então, cada pedacinho, cada dia, um versículo, 2 versículos, não há meta para ser batida. O meu livro devocional são 52 semanas com Deus, então eu tenho que fazer a devocional da semana, senão eu me atraso. Mas você está competindo com quem? Né? Então a gente não precisa bater meta. Às vezes, de repente, você pegou, não, eu vou ler o Salmo 23, e a gente não consegue sair do versículo 1, que o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. E o Senhor ministrando sobre todas as carências que eu possa ter no meu coração e saber que nele eu não tenho falta de nada. E aquilo te leva a orar, e aquilo te leva a contemplar essa suficiência que Jesus é pra gente. E aí quando você vai ver, deu a sua meia hora, deu a sua 1 hora e você não saiu do versículo 1. E tá tudo bem. A gente não tem metas para ser batida. Então, se não deu, no dia seguinte, vou ler o versículo 2. No outro dia, vou ler o 3. Mas eu termino os Salmos. E Salmo com 150 capítulos, você tem devocional para a vida inteira, né? Então, sim, é importante ter um plano para você não acordar de manhã e ficar, deixa eu ver o que eu vou ler. Eu não sei por onde eu começo. Aí você abre na genealogia de Esaú, né? Né? Então é bom sim ter um plano, pelo menos para você acordar pela manhã e saber o que fazer. Você tem o seu lugar separado para fazer devocional? Eu vou chegar mais cedo na empresa que não tem ninguém e eu tenho aquele momento reservado. Então já leva na sua bolsa a sua Bíblia, o seu livro, a sua caneta, as suas coisas, para você não perder esse tempo. Deixa eu ver onde tem uma caneta.
E aí, um copo d'água. Esqueci o copo. E aí, vou fazer o café. Pensando bem, vou levar uns biscoitinhos também. Quando você vê, já passou o tempo. Então, precisa ter um plano, sim, para você aproveitar o seu tempo o mais sábio possível e não perder com outras coisas, com outras distrações. Como a Débora falou, a gente, para se distrair, uma notificação Eu acho que é já tira o nosso foco. Você pode esquecer o celular, né? Exato. Se você e até, inclusive, deixar... evitar usar a Bíblia no celular para fazer devocional. Porque você não manuseia, né? A gente fica sem o contato físico, né, com a palavra e tal. E aí, para você achar o livro, eu lembro que eu sempre não tinha dificuldade de achar os livros da Bíblia, porque desde criança a gente tinha musiquinhas na igreja que ensinava, né? Eu cresci num lar cristão, então para mim, graças a Deus, no final a Ju vai ensinar pra gente a É isso aí. E aí, isso é uma coisa boa, porque a gente, quando manuseia a Bíblia física, a gente tem que achar isso, a gente tem que saber mais ou menos, né, o que é o velho, o que é o novo, e essas práticas que a gente deixou de usar, a gente também limitou a nossa mente, né, a usar e achar os textos bíblicos na Bíblia de verdade, porque é muito mais fácil no celular. E na hora da devocional, tem um aplicativo excelente, né, de devocionais no celular, mas de novo a gente está usando o celular, e aí vem lá uma notificação, você já perde o fio da meada, e aí as nossas mentes ficam distraídas, e essa é uma oportunidade de você focar, porque a maior queixa de todos os estudiosos sociais hoje, de todos os estudos científicos, é que as pessoas estão distraídas. Parece que hoje todo mundo tem TDAH, transtornos de déficit de atenção. Então, o seu tempo de devocional, a sua meditação diária na palavra vai te ajudar nisso. Você vai ter uma mente melhor. Olha que coisa boa que a palavra nos proporciona, né? A gente poder meditar e melhorar o funcionamento cerebral, porque você está ali meditando. O povo de Israel, que ensinava a palavra para os filhos, são destaques nas ciências, na economia. Você pode ver que tem judeu em tudo quanto é lugar de destaque. Com 13 anos eles já tinham... Eles memorizam, né, o Pentateuco, que são os 5 livros da Bíblia. Então, isso faz com que a mente deles automaticamente seja treinada. Enquanto os povos não eram alfabetizados, o povo de Israel, desde sempre, era alfabetizado, porque os pais ensinavam para os filhos. Então, esse é o diferencial. Né? Não é simplesmente que eles são o povo escolhido, é porque eles usavam a mente. Então, quando você separa esse tempo, pense nisso. Você está melhorando sua mente, não vai ter Alzheimer, graças a Deus. Vai utilizar a sua mente para fazer conexões, né? Olha o ganho secundário aí da meditação, né? Podemos seguir? Encerrado isso? Essa pergunta ficou clara? Maravilha. Pergunta 4. Um devocional precisa ter anotações ou pode ser apenas leitura e reflexão? Precisa porque por 2 motivos. Primeiro, que escrevendo a gente registra mais. Segundo, vai ser 3 motivos. Aproveitando o que aconteceu, eu achei muito bonito isso que você falou, da sua devocional anotada. Serve de um testemunho daquilo, de você registrar aquilo que o Senhor falou ao seu coração. E terceiro motivo, pode ter um dia que você tem alguém que precise de uma palavra, e é justamente aquilo, naquele texto que o Senhor falou ao seu coração, que você vai poder compartilhar com alguém. Então a gente registra melhor, a gente tem isso como testemunho e a gente pode compartilhar. E é a forma melhor de aprender, é quando a gente ensina aquilo que a gente registrou. Então, ler por ler, a gente não pode confiar na nossa memória, mas a gente registrar aquilo que o Senhor tem tratado a cada dia no nosso coração. Posso complementar uma coisinha? Eu sou um grande exemplo disso, na verdade, porque antes eu fazia minha devocional, lia lá, né, a palavra, lia a reflexão em cima daquilo, refletia, orava, e tudo isso é muito importante, igual a gente falou. Mas eu não valorizava muito a anotação, porque eu falava, eu vou perder muito tempo, e eu tenho isso para fazer, e eu tenho aquilo. E a gente fica naquela coisa, né, até mesmo a gente estava comentando sobre distrações, e não é só o celular, muitas vezes é a nossa mente que nos distrai, a gente fica pensando,
putz, saindo daqui, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso, né? A gente fica pilhada, né? Então, também o momento da devocional, aproveitando, puxando tudo aqui, é justamente pra gente, tem coisas que me preocupam, eu vou entregar aos pés do Senhor, né? É um momento de descanso, onde eu posso descansar nos braços do meu Pai, onde eu tô na presença completa com Ele ali naquele momento. Então, ali, por mais que você esteja pilhada, mas, poxa, vou entregar tudo nos pés do Senhor, sei que Ele está comigo. E muitas vezes já fiz isso e o Senhor me trouxe uma palavra, o Senhor me trouxe um conforto, era aquilo que eu precisava. Então, é um momento íntimo com o Senhor, né? E eu vejo que as anotações mudaram também a minha forma de entender as Escrituras, porque realmente o Senhor foi me trazendo à luz algumas coisas que eu nunca tinha percebido, e aí eu até compartilho com a minha mãe e tudo mais, e aí eu mostro pra ela as minhas anotações, aí ela fala, deixa eu pegar as suas anotações, eu quero falar lá no Mulheres, e não sei o que, eu falo, tá bom, tá. Então a gente... Aí ela, nossa, eu vou usar na minha devocional também, nossa, eu vou estudar o que você tá estudando, e é muito legal. E aí algumas vezes também na minha faculdade eu compartilho minhas anotações para quem não conhece também a Jesus, para quem conhece também. Então é uma forma realmente, igual a Fabi falou, de edificar uns aos outros, de edificar a si mesmo. Algumas vezes você vai precisar daquela palavra de novo, e aí você vai olhar e falar, nossa, o Senhor falou isso pra mim, é verdade, Senhor, eu creio nisso. E aí Ele vai trazer outra coisa pra você, porque a palavra é viva, né? Então ela vai se renovando e o Senhor vai falando de formas diferentes pra nós, né? Então é incrível. Eu não tenho vergonha de dizer que a minha filha faz devocional, que ela anota e que ela é uma bênção e que eu aprendo muito com ela. É verdade mesmo, eu falo, eu quero anotar, eu quero aprender com você também, porque ela é uma menina de Deus, uma menina que tem a devocional diariamente, ela tá lá, no momento dela, a gente já sabe, ela some de casa, tá lá no quartinho dela, e eu falo, o que você aprendeu hoje? Me fala. Eu aprendo com ela também muito, muito mesmo. É uma bênção. Que lindo. Ah, gente. E uma curiosidade. Uma curiosidade. Merece. Uma certamente, Sofia, a gente faz e depois a gente colhe, né? Certamente alguém ensinou para a Sofia que isso era um valor, não é? É verdade. E eu tenho minhas agendas, desde a minha adolescência eu gosto de fazer minha devocional anotando, né? Essa é só uma curiosidade. E eu tenho até hoje algumas agendas que eu... da adolescência. Na cozinha, aliás. Anoto, na cozinha. Tem um monte, eu tenho que ler ainda. O Ronaldo fala, meu Deus, você é acumuladora? Eu sou acumuladora de devocionais. Às vezes eu vou lá e dou uma olhadinha e lembro do que o Senhor falou comigo na minha adolescência e como me abençoou. Eu falo, olha só, oração que eu fiz, oração respondida. Olha como é interessante a gente anotar, porque a nossa memória é falha, a gente esquece. Mas se você anota, futuramente você vai olhar e falar, gente, o Senhor falou comigo aqui, nessa data. E eu gosto de agenda que você põe o dia mesmo. Porque aí você vai lá e fala, nesse dia o Senhor falou comigo. E é muito bom. Eu tive uma experiência de anotar e nessa experiência, assim, Deus falou tanto comigo, dá pra ouvir assim? E Deus falou tanto comigo com aquela devocional, fui tão impactada, né? Porque a devocional, talvez a gente fale mais sobre isso, não é um ritual religioso de uma vida cristã. A gente precisa ser tocado todos os dias pela palavra, ser profundamente transformada diariamente, né? Não é só uma leitura, anotei, fiz, tô pronta, tô ok com Deus. Não, a gente tem que ter uma experiência da presença dele, né? E uma dessas eu anotei, também não tinha essa prática, é algo que transformou minha vida, né? E aí nesse dia uma amiga me ligou, mandou uma mensagem, e eu falei, fiz o devocional, e Deus falou tanto comigo, e passei para ela. Ela falou assim, nossa, era tudo isso que eu precisava. E ela foi passando para outras pessoas. À tarde, ela me mandou uma mensagem, compartilhando várias mensagens de outras pessoas da empresa. 10 minhas estão aqui chorando. Deus está falando com outras pessoas. Então, talvez a sua devocional
vai chegar onde você nunca imaginou. Por fato de compartilhar, às vezes tem gente que gosta de compartilhar na rede social, mas foi muito específico. Eu não tenho esse costume de ficar compartilhando, né, umas devocionais, mas às vezes eu falo, poxa, esse texto falou tanto comigo, eu vou compartilhar. E às vezes eu compartilho com algumas amigas, ó, Deus falou comigo nesse sentido. E é importante anotar para lembrar, para ser edificada, para se aprofundar mais naquele texto, né? Não deixar só ser apenas uma leitura, mas uma experiência com o Senhor. E eu vou ter que puxar uma sardinha aqui, gente, para as devocionais. Mas pelo menos, assim, quando eu sei que eu vou ter um tempo maior, tal, a musiquinha e o louvor não tem como... porque às vezes quando eu tô ali na leitura, eu lembro de um louvor, eu lembro de uma canção, e aí a gente pega lá, né, hoje tá tão fácil, pega o celular, coloca no Spotify, ouve, e aí de repente você começa ali junto com aquilo que você já leu, junto com o louvor, e aí entra na questão de que você deixa fluir algo que você não tinha planejado, o Senhor tá fazendo. Então, pra mim, pessoalmente, talvez porque eu tenha crescido nessa realidade, mas assim, a música e o louvor é essencial. Da essência, assim, né, que a mãe é a Aurora, a pastora Aurora. Ensinou a fazer devocional. E o pai, pastora Delmar de Campos. Então, é muita covardia, né? Muita covardia. Não tinha como. Esse negócio do louvor, eu gosto muito de... Eu não faço sempre, mas algumas vezes... Puxa, aquilo queimou no meu coração. Alguns textos, né? Tem músicas que são os próprios textos. E aí você começa a cantar do nada. Aí você fala, por que eu tô cantando? Mas tudo bem. Aí você vai. Aí você pega lá o louvor, escuto, medito. E eu creio muito que também os louvores que são levados à nossa mente, né? Ao nosso coração, é justamente algo que o Senhor quer falar conosco muito mais profundo do que a gente imagina. E até mesmo um testemunho, a minha mãe sabe... Toda manhã eu tenho alguma música na cabeça. E aí algumas vezes fica a semana inteira aquele louvor e fica. E aí eu não entendo, eu falo, Senhor, mas o que Senhor... Eu creio que o Senhor está querendo dizer alguma coisa, mas eu não sei ainda. Aí aí daqui a pouco acontece alguma coisa na semana, eu falo, agora eu entendi. Agora eu entendi que o Senhor, aquela palavra, Ele já queria... enxertar no meu coração aquilo, preparar para justamente naquele dia que acontecer tal coisa, já ter aquela palavra no meu coração. E é uma forma de também, né, vamos dizer, de... Devocional é adoração e contemplação, né? Então, a gente está sempre em adoração ao Senhor, né? Não só naquele tempo, mas sempre... É algo que também está na palavra, né? Como algo para a gente fazer, né? Então, sempre buscar estar em adoração. Não precisa ser só louvor, né? Exatamente, tipo, ficar ouvindo. E a música é terapêutica, né? Exatamente. A música é terapêutica, ela cura, né? A palavra, e ainda mais embasada na palavra de Deus. Ela tem esse poder, né, de curar. E quando vocês estavam falando, eu me lembrei de Jesus. Quando ele morreu, ressuscitou, ficou um tempo aqui com a gente, ficou um tempo com os discípulos, né? Podia ser com a gente, mas não foi. Foi com os discípulos. E quando ele foi levado aos céus, ele falou, eu preciso ir. Porque se eu não for, não vai vir aquele que é maior do que eu, que seria o Espírito Santo, que fará vocês lembrarem de tudo o que eu ensinei. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda a nos lembrar de tudo o que Jesus falou. A gente não estava com Jesus, mas as palavras dele são registradas. E quando a gente lê, só se você lê, você vai lembrar. Então, a nossa função é ler. E a função do Espírito Santo é nos fazer lembrar, no momento específico que você está passando por uma dificuldade. Se você leu previamente o texto, ouviu previamente a música, o Espírito Santo vai fazer lembrar aquilo que está registrado na sua mente e vai descer para o seu coração. Então, isso completa, né? O tempo que você vai ter de leitura da palavra vai fazer com que o Espírito Santo te ajude a acessar. O Espírito Santo vai te ajudar a acessar aquela informação. Então isso é lindo, né, de acontecer. Que aí é o insight, né? Que a gente diz em psicologia que é um insight, mas não é insight, é o Espírito Santo. Revelação do Espírito Santo de Deus, né? Insight do céu. Vambora? Alguém mais? Tá tudo bem? Vamos lá. Isso é interessante.
como buscar respostas práticas da vida, decisões importantes, dúvidas do dia a dia, através do devocional, desse tempo que você tem de meditação, sem cair em práticas superficiais como abrir a Bíblia ao acaso. Acho que a gente acabou de falar disso, né? Talvez algumas observações, por exemplo, que devocional não é sortear a caixinha de promessa, né? Vamos ver o que está dizendo para mim hoje. Tcharam! Não é isso, né? A gente ouve a voz de Deus. Qual que é o objetivo da devocional? A gente ouvir a voz de Deus e ser ouvida por Ele. Então é o nosso momento de leitura e o nosso momento de falar com Ele sobre aquilo que a gente leu ou depois aquilo que a gente precisa. A Bíblia não é um livro de respostas. Então a gente tem que ter muito claro o que a Bíblia é. Poxa, eu compro uma bicicleta, eu vou procurar na Bíblia que decisão eu tomo. A Bíblia nos dá princípios, a Bíblia nos mostra a vontade de Deus e em cima daquela sabedoria dada pela palavra de Deus é que eu vou tomar as minhas decisões. Então eu não posso, hoje eu quero fazer a devocional porque eu tenho um contrato para fechar e eu preciso saber pelo texto se eu fecho o contrato ou não. Você vai acabar se frustrando, porque o objetivo principal da devocional é a gente ouvir a Deus, é a gente contemplar, como a Sofia falou, é desenvolver esse fascínio pelo Senhor, não é buscar respostas, porque não é o momento de consultar o oráculo, de saber a sorte, não é um horóscopo. Qual é o meu horóscopo do dia? Saio de casa ou não? Deixa eu ver o que a Bíblia vai falar. Não é isso. O objetivo principal da devocional é nós conhecermos a Deus. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, vai tratar o nosso coração, vai nos fazer entender mais de Deus, e o Senhor vai falar. E de repente, através daquele texto, sim, Ele pode mostrar uma direção, mas quem faz é o Espírito Santo. Eu não vou buscar na Bíblia como se fosse um oráculo de respostas. E isso não pode ser uma prática superficial. Por isso que lá no começo a gente falou sobre o plano. Eu não posso abrir a Bíblia e ver, bom, deixa eu ver o que vai acontecer comigo hoje. Ah, vai lá tu e faz o mesmo, né? Depois de ler lá sobre Judas que se enforcou, né? Não é isso, tá? Então a gente precisa ter um plano, mas o Espírito Santo é tão rico, o Espírito Santo é tão tremendo, que de um texto, de repente, que você não ia ler totalmente algo seguindo o seu plano, o Senhor trata uma necessidade do seu coração, uma decisão que você tinha que tomar, uma situação com o seu filho, mas foi o Espírito Santo que conduziu. Não é que você abriu a Bíblia como um livro de respostas, como uma enciclopédia. Eu acredito que um dos momentos ali do nosso tempo com Deus, a gente tem, né, o adorar, o agradecer e tal. E tem o pedido, né? Não é deixar de pedir, não é isso, né? Uma resposta, uma direção e tudo mais. E entra muito no que a gente fala sobre ter uma palavra rema na nossa vida. E eu digo que para tudo na minha vida, decisões assim, muito importantes, casamento e tal, eu busquei por essas palavras, mas não significa que Deus me deu na hora ali. É hoje a situação tal, mas fazendo as devocionais, de repente você lê uma palavra e fala, nossa Deus, isso se encaixa com aquilo que eu estava orando outro dia, né, e tal. Então eu pessoalmente já tive muitas experiências assim com Deus nesse sentido, mas também já tive situações em que eu falei assim, Senhor, eu não quero sair daqui se o Senhor não me der uma palavra sobre essa situação. Eu acho que a mais forte comigo foi quando eu tive um aborto. Que assim, eu recebi palavra de todo mundo, eu recebi oração de todo mundo, mas eu lembro de um dia que eu entrei no meu quarto e falei assim, Senhor, eu recebo tudo que eu recebi das pessoas, mas hoje eu queria sair daqui ouvindo o que o Senhor tem pra mim por essa situação. E aí, gente, Deus me trouxe uma palavra. Eu não vou entrar muito profundo aqui, mas foi a palavra que lá depois de 2 anos, sem querer, eu escolhi o nome da minha filha que chama Liz, e na palavra de Deus dizia assim, que o Senhor, Ele promete aquele que Ele cumpre, nos nossos dias de tristeza, tal, não sei o que, enfim. Guardei aquela palavra, e quando depois de 2 anos eu fiquei grávida de novo, a gente decidindo um nome, que nome eu ponho e tal, me veio o nome Liz na mente. Falei, nossa, não é um nome tão comum, né? Eu falei, amor, Liz, nossa, Liz, gostei, porque a gente nunca entrava num acordo. Falei, vamos ver o significado. Quando eu fui ver o significado, Liz, o Senhor cumpre a sua promessa.
E na hora eu lembrei desse versículo que Deus tinha me dado e que eu tinha deixado anotado. Porque às vezes é isso, a gente não anota, a gente esquece e esquece de voltar pra agradecer, né? E naquela hora eu tive certeza. Realmente foi Deus falando comigo. E é isso, Liz, vai. É relacionamento, né? Quando a gente tem relacionamento, ele tá falando conosco. A gente tem paz. A gente busca, encontra a paz. E a paz é o árbitro das nossas decisões, né? Daquilo que a gente tem que fazer. Então, o Senhor, ele tá lá esperando, né? Na viração do dia. Qual é a viração do dia para você? Eu não sei, mas é um momento específico que ele quer estar conosco, né? Então, isso é muito importante. Acho que respondemos, né? Então, a próxima. Como manter constância no devocional, mesmo em meio à correria da rotina? Acho que a gente já respondeu de alguma medida isso, né? Acho que está satisfatório. Aí a gente tem que ver as épocas, as estações da nossa vida, como fazer isso da melhor forma possível, não deixando de fazer. Esse é o ponto, né? Que estratégias podem nos ajudar a otimizar o tempo devocional em meio a tantas tarefas? Otimizar o tempo devocional. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa fora que nós já colocamos, né? Da música, de um livro, de leitura de livros, vocês têm alguma colocação? Pode falar. Eu acho que falou, esbarramos em tudo aqui. Se faltou alguma coisa, vocês acrescentam. Mas eu acredito que otimizar o tempo é decidir que você tem esse tempo e usar as ferramentas, as anotações, a prioridade. Perdão, cortei você. Mas eu lembrei também que acho que talvez muitas já fazem isso, né? Além do tempo devocional, quando eu estou lavando minha louça, eu estou relembrando como foi meu tempo devocional, meu tempo de oração. Então, quando eu estou no banho, e eu acho que é uma forma de otimizar também o tempo, né? Relembrar aquele tempo de devocional, do texto, orar sobre ele e no dia a dia, ver as oportunidades que a gente tem para otimizar esse tempo, pegar um texto, orar, meditar, o que vai colocar, o que aquele texto vai impactar minha vida na prática, na minha casa. Às vezes, muitas vezes pode ser um confronto, né? Eu preciso mudar, eu preciso perdoar, eu preciso ser menos egoísta, eu preciso ser simples. Então, e você vai ser direcionada a pedir ajuda também, né? Então, otimizar o tempo é aproveitar também todas as oportunidades. Eu lembro quando eu ia trabalhar, pegar o metrô muito cedo, então era uma forma de otimizar meu tempo. Meu tempo no metrô era maravilhoso. Eu estava lá lendo a palavra. E quando eu chegava no escritório, eu ia para o banheiro orar. E muitas vezes eu já chorei no escritório do banheiro. Então, aproveitar as oportunidades, né? Então, talvez você está esperando alguém chegar para receber uma coisa, mas você não pode, tem que ficar lá parada. Aproveita esse tempo, né? Às vezes eu estou treinando, às vezes eu estou orando, correndo, né? Como a gente tem oportunidades, ter esse hábito de ter uma mente pensante, a mente voltada nas coisas do Senhor o tempo todo, né? Em todas as oportunidades do dia, e você vai perceber que é possível ter tempo e otimizar o nosso dia com a palavra de Deus. Eu queria acrescentar sobre isso que você falou do metrô e tal, é uma realidade minha agora, né? Indo pra faculdade e tudo mais. E eu sempre gosto de colocar um louvor, né? Eu falo, porque não dá pra ficar com o celular, né? Mexendo e tal, né? Linha vermelha, Sé, todo mundo, né? Que ele vai, aquela toda apertada, com pasta na mão. Mas eu sempre gosto de colocar um louvor. E eu deixo rodando, né? E eu creio que é o Senhor querendo falar comigo de alguma forma, até no aleatório ali, né? E é engraçado como um louvor comunica com o outro. Eu nem coloco na minha playlist, eu coloco, tipo, qualquer coisa. Tem muito louvor que eu nem conheço, que eu coloco e falo, Senhor, caramba, você falou comigo isso. Mas eu acho interessante isso que você falou. Também que eu pensei aqui, da gente estar mais atento a voz do Senhor no nosso dia a dia, até mesmo nas circunstâncias da vida, né? Algumas vezes eu vejo no metrô algumas coisas que o Senhor parece que Ele foca naquela situação, naquele momento ali, e Ele ministra
no meu coração com aquilo, né? Com aquilo que está acontecendo. Então é uma forma também de uma contemplação, um momento com o Senhor também, né? Para Ele ministrar no nosso coração. Então, algumas vezes o Senhor me guia ali em alguns momentos que vão tratando no meu coração algumas coisas. E, enfim, eu creio que também é algo que o Senhor vai nos moldando para a gente ter mais essa característica de Jesus. Porque Jesus olhava para as pessoas, Ele olhava para o que elas viviam. E a gente algumas vezes fica lá na correria e no dia a dia a gente fica pensando só na gente. Não, porque tem que chegar a tal horário, porque não sei o quê, né? Chegando lá eu vou fazer isso e tal. Só que algumas vezes o Senhor quer falar com a gente no ordinário, né? Tem um livro, eu acho que foi o primeiro livro? Foi o primeiro livro que eu li com você? Foi o segundo? O segundo livro que eu li quando na Dolis, né? E fala justamente sobre isso, né? Sobre chamar Liturgia do Ordinário. E para mim mudou muito também. As coisas da terra também. Nossa, muito bom aquele livro. Tenho que reler de novo. É muito bom. Também a Fabi e o César me dão uns livros que, meu Deus. Mas me abriu os olhos para essas coisas da vida. Também aquela devocional, Aquietai-vos, que é muito bom, gente. É da Elizabeth Elliot. Sou apaixonada por aquela devocional. Tem falando sobre todas as fases da vida, na verdade, né? Fala sobre temas genéricos, assim, né? Para todo mundo, mas também tem temas focados. Você vai casar? Tem um tema. Você já é casada, você é viúva, você... Nossa, é muito legal, gente. Vale a pena. Isso é otimizar. Eu acho que uma das formas de otimizar, dentro de tudo isso que a gente falou, é a gente compartilhar o que a gente aprendeu, como a Débora espalhou essa devocional. A gente aprende lendo, estudando, mas a gente apreende quando a gente conta para alguém aquilo que a gente aprendeu. Se você sabe explicar, é porque você introjetou, você guardou. Então, quando você compartilha, você aprende muito mais, né? Você aprende esse conteúdo. Então, acho que otimizar é compartilhar. E eu gosto de compartilhar com a Manu. Porque é uma forma, é a pessoa mais próxima, né, do meu dia a dia. Eu falo, é a filha Manu, da minha filha. Agora vamos falar um pouco sobre família e legado. Essa pergunta é interessante. Como cultivar um tempo devocional em família e também de forma individual com o cônjuge ou filhos? Isso é uma coisa que a gente também precisa expandir. Seu filho te viu fazendo a sua devocional. Já despertou o interesse, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não faz, né? A gente tem que ensinar aquilo que a gente pratica. Então, ele te viu fazendo. E aí, como faz, né, com ele? Como a gente pode dinamizar isso? Alguém? Bom, contextualizando, eu sou mãe de uma criança de 8 e uma criança de 6 anos. E a gente também serve aqui no Ministério Infantil. Então, acho que essa realidade faz muito parte, né, de nós. E realmente, gente, é muito difícil você equilibrar tudo, porque quando eu tava muito bem ali na minha devocional individual, eu falava, nossa, amor, nunca faz tempo que a gente não para pra orar junto, né, tal, não sei o que. Não, vamos melhorar aqui. Aí melhorava aqui, nossa, mas com as crianças, aquela coisa toda. E trabalho, né, sou professora, sou rodeada por criança o tempo todo. Mas eu vejo que existem duas coisas muito importantes. A primeira, a gente já falou bastante, mas com criança isso é essencial, que é a questão da rotina. Rotina é segurança para uma criança, né? Ela saber que tem a rotina. Então, eu como, inclusive, pedagoga, eu faço com eles colado na parede, qualquer horário de cada coisa. Quando a gente chega da escola, lição de casa, tomar banho, lá, devocional. Eles sabem que vai ter devocional naquele momento. Então, a gente tem esse momento juntos. E é importante a gente entender que a criança... Quem é que é mãe de crianças de 2 a 11 anos? É um público... elas têm um tempo, né? Pra estar ali sentadas te ouvindo. Então não adianta você querer colocar seu filho de 2 anos pra fazer uma devocional de 40 minutos com você, que não vai dar certo, gente. Não é porque o menino não é de Deus. É porque ele é uma criança que tá em desenvolvimento. Uma criança de 2 a 4 anos, ela tem aí um tempo de 2 a 4 minutos de concentração. Então é coisa rápida mesmo, né? Mas essa questão da rotina ela é muito importante. Então, vou mais uma vez puxar a sardinha pra gente. No Ministério, a gente tem a apostila que as crianças fazem em sala, que ela dá muito norte de como a gente pode fazer essa devocional em família.
Então, todos os dias tem ali uma coisa que a gente pode fazer na segunda, na terça, na quarta, com base naquilo que as crianças ouviram no domingo aqui de manhã. Fixa o conteúdo. E aí, hoje a Liz, por exemplo, está numa idade que eu comecei a incentivá-la a ter o tempo dela sozinha também. Não só baseada nessa apostila que a gente tem do Comuna Kids. Então, ela também ganhou uma outra devocional. E foi muito interessante o primeiro dia que ela falou assim pra mim: mãe, acho que Deus falou comigo. E ela tem uma questão... Ela vem com uma questão assim de medo de dormir e tal. Não sei se é da idade, é fase, mas enfim. Então era isso, ela sempre ia dormir com medo e chorava, e a gente sempre orava e tal. E aí um dia dessas devocionais que eu incentivei ela a fazer sozinha, era um versículo que falava sobre medo, assim, sobre temor e tal. E aí eu falei: é mesmo, filha, por quê? Dela, porque bem na hora que eu comecei a ter medo, eu peguei pra ler, e era um versículo que falava sobre isso. Eu falei: então, você não acha que Deus falou com você? Ele falou com você. E a segunda coisa importante, além da rotina, é o exemplo a ser seguido. Então, eu amo sim ter o meu tempo sozinha com o Senhor, mas tem vezes que eu faço de porta aberta, para que os meus filhos possam me ver lá, orando, com louvor e tal. E já teve situações em que eles entraram e ficaram só do meu lado esperando. Vai ficar, mas vai ver. Vai seguir o modelo. Como teve vezes que, de novo, fui procurar cadê eles, eu fui abrir a porta do quarto, ali tinha colocado um louvor, tava de joelho orando, e o Pepe falou assim: mamãe, ela tá orando. E aí eu falei assim: nossa, que bom. Mas onde viu? Onde viu que tem que ajoelhar, colocar um louvor e abrir a Bíblia? Viu com a família, né? Viu vendo a gente. E essa questão, gente, nós como ministério infantil de crianças, nós não somos quem vai ensinar isso para os seus filhos. A gente não tá com eles ali o tempo que vocês estão. A gente tá 2 horas no domingo, né? Essa função é responsabilidade nossa. Pais, mães, avós, porque a gente sabe que tem muitas avós que são elas que trazem os filhos aqui, os netos aqui. Então, que eles possam ver a gente tendo esse tempo devocional, que a gente faça de vez em quando sim com a porta aberta, que a gente tenha um momento em família. Então, assim, a gente, seguindo a questão da rotina e da nossa vida, que é muita loucura, a gente tem esses combinados. Então, de quinta-feira é todo mundo junto, né? Quando é devocional do Comuna Kids, a gente tá sempre junto com eles num determinado horário, mas aí eu tenho o meu. Ainda preciso melhorar o meu tempo com o Diego, porque realmente no fim das contas, né? Coitados dos maridos. Mas é rotina e exemplo. Eu acho que são os principais pontos aqui, né? Pra gente levar a nossa família a estar junto. E material tem muito, né? Muito. Eu acho que assim, você como mãe, você pode procurar para a faixa etária do seu filho, pesquisa. Eu sempre tinha um devocional todo ano. Ó, esse aqui é para esse ano, esse aqui é para esse ano, né? Depois de uma certa idade que eles já podem fazer sozinhos, né? Então é uma prática para a vida, né, gente? Não é uma coisa que você faz hoje, que nem tomar remédio, né? Eu tomo enquanto eu tô doente. Não, é uma prática para a vida. E aí você vai renovando a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas às vezes a gente não gasta tempo para transformar a nossa mente. E como a gente transforma a nossa mente? Meditando na palavra, né? Deixando a palavra fazer essa transformação. E eu queria trazer um dado que eu anotei aqui, que a gente sempre fala nos treinamentos com os professores, e ele sempre me impacta muito, né? Cadê onde eu anotei? 43% de todos os cristãos, eles se convertem antes dos 13 anos de idade. Criança, gente, eles são uma terra fértil, né? Então, eles estão ali recebendo. E 43% das pessoas que se convertem antes dos 13 anos. Apenas 13% decidem depois dos 21 anos. Então, a gente entende que essa é a fase da gente pregar a palavra, o evangelho, e ensinar sobre vida com Deus. Porque depois que passa, é muito difícil, né? A gente... Lógico, a esperança do Senhor ouve a oração da mãe, do adolescente, do jovem e tal, mas se vocês que estão aqui,
é você semear na vida espiritual do seu filho. Disciplina mais amor é igual a segurança espiritual na vida do seu filho. Então vale a pena. É árduo, é difícil, tem lição de casa pra fazer, tem lição de casa pra fazer. É muita coisa, sim, gente. Eu estou nessa realidade, mas é a prioridade. Porque é nessa fase, se eles ouviram, se eles tiveram essas experiências com o Senhor, pode ter certeza que é muito difícil de lá na frente eles se desviarem, né? Eles vão se lembrar daquilo que foi semeado no coração deles. Tem a ver com a próxima pergunta, que era na prática, como ser exemplo de vida devocional para os filhos, mesmo com os desafios da vida familiar, né? Como que a gente deve falar com os nossos filhos? Ao deitar-se, ao levantar-se, andando pelo caminho, aproveitando as oportunidades. Deuteronômio 6:6. Cada oportunidade deve ser aproveitada para isso, para você incutir a palavra. Cada experiência, né? Cada história bíblica, gente, de superação, para você contar para o seu filho que está com medo, que está com dificuldade, tá lá o exemplo, né? E às vezes parece que eles nem estão dando atenção, mas a semente está sendo lançada e ela vai frutificar. Então, mesmo que ele, tá bom, mãe, legal, né? Algumas crianças falam assim, tá bom de novo, mas eles estão recebendo essa boa semente e ela vai frutificar. Ô, mãe, vai voltar vazia, né? Eu vou até puxar aqui, mãe. Tem a experiência, né, que você fala que você fazia comigo, que quando eu era pequena, eu fazendo as coisas, o meu irmão, enfim, qualquer coisa que eu fazia, enfim, lição de casa, qualquer atividade, a minha mãe vai poder falar melhor, aí você complementa se tiver alguma coisa errada que eu falar. Mas ela vivia falando da palavra pra mim. E eu acredito que você falaria melhor, mas ela sempre falava alguma coisa que eu passava, que, né, ela sempre me perguntava, filha, né, o que aconteceu na escola e tal. Eu sempre contando sobre a minha vida pra minha mãe, e a minha mãe sempre trazia uma palavra pra mim, desde pequenininha. E por mais que eu não lembre, mas eu creio que eu sou fruto disso, né? Porque realmente é uma semeadura, né? E a gente acha que é igual... Eu também sou do Kids, né? Então, levanto bandeira pro Kids. E algumas vezes eu ficava pensando, né? Entrei agora nesse ano na sala de 7 e pra mim foi um desafio, porque eu gosto de falar bastante. E eu gosto de estudar junto com eles. Na sala de 8, nossa, eu estudava o texto com eles, não sei o quê. E agora na sala de 7, as crianças são mais visuais, aí tem que mudar a linguagem. E aí eles desfocam muito rápido, e aí eu tenho que aprender a falar menos. Mas tentar ser mais objetiva para realmente entrar no coração deles, porque é isso que importa, né? Mesmo que você fale menos, mas se entrou no coração, vale muito. E eu vejo que, né, na sala de 7, eles começam com 6 anos e depois, né, se fazem 7 anos. Então, eu vejo que realmente parecia que não estava entrando, mas depois, quando você vai ver, as atitudes vão mudando ao longo dos domingos, e aí eles, você pergunta como que foi a história do domingo passado, e aí eles contam, e aí você pergunta, mas o que você aprendeu com isso? Aí eles falam, né? Então, é muito incrível também saber que as crianças têm uma forma de absorção muito grande, elas parecem tipo uma esponja. Então, tudo que você for ensinar, e isso até a gente tem que se atentar com isso, né? E eu me atento também com isso, né? Tudo que você for ensinar para elas tem que ser com muita cautela, que algumas vezes você tem uma atitude ali que ela absorve também, e aí você fala, mas como que você aprendeu isso? E na verdade é você que fez algumas vezes, né? Então a criança é uma esponjinha, assim. É isso, eu acho que a palavra é a solução, né? E a gente fazendo, eles param. Né? Eles vão seguir os modelos e os parâmetros que a gente estabelecer para a nossa casa. Isso vai ser segurança para nós e vai ser segurança para eles, né? E vai dar fruto e a semente vai estar lá. A semente que vocês plantaram, estão plantando. E as que plantamos na vida dos nossos filhos, que já são, eu e os meus filhos já são adultos hoje, mas a semente está lá. Não importa, foi plantada aquela semente e ela vai frutificar no tempo certo. Essa é a promessa que nós temos. É por isso que a gente não pode deixar de meditar na palavra do Senhor, né? Que ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem a palavra nós estamos perdidos. Gente, eu sei que é muito gostoso falar sobre isso. A gente ficaria
horas aqui. Eu sei que vocês pode ter surgido outras perguntas aí na cabecinha de vocês. A gente pode, se vocês quiserem, repetir, né, esse tema, falar mais sobre oração, trazer mais temas sobre isso, se vocês acharem necessário, mas o nosso tempo aqui é restrito, então a gente tem que encerrar, e a Simone vai fazer uma parte aqui final com vocês, e a gente tem algumas outras surpresinhas também, porque a gente sabe que vocês gostam de surpresinhas, né? E aí a gente vai encerrar essa primeira parte por aqui, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado e manda pra gente, assim, não, a gente quer falar mais sobre isso, porque a gente quer fazer essa reunião agradável, pertinente e que tenha a ver com o que vocês estão precisando ouvir, tá bom? Essa é a nossa vontade. Amém. Bom, como nós falamos bastante, já passamos do tempo, então vou ser bem breve aqui, só pra gente sintetizar, porque nós falamos sobre tudo, né? Pelo menos de maneira reduzida, a importância da devocional, né? E o propósito da devocional é o quê? É buscar a nossa intimidade com Deus. Esse é o maior propósito, de conhecer o coração do nosso Deus, conhecer a Ele, conhecer a sua palavra, conhecer os seus propósitos para a nossa vida, os seus caminhos, né? Então, que a gente saia com isso no nosso coração. Buscarmos intimidade com o Senhor. E eu vou deixar aqui um texto para vocês. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, esse texto aqui, o que ele diz para nós? Que nós temos livre acesso ao trono do nosso Pai. Olha o privilégio que nós temos de termos acesso a um Deus todo-poderoso, um Deus que por nós tudo executa. Ele deixou portas abertas para nós. Então, busque ao Senhor e você vai achar. Busque ao Senhor porque Ele está lá esperando você, porque Ele quer ter contato conosco, Ele quer que nós o conheçamos, para que a gente tenha uma vida de intimidade com Ele. Amém? Amém. Agora nós vamos embora, gente.